Olá, retornando, estamos chegando ao final do nosso curso. E agora nós vamos adentrar na parte mais importante do nosso trabalho, que é justamente a parte prática. E é aqui que você vai entender como é que realmente tudo isso pode acontecer, como é que nós agimos, como é que nós trabalhamos, né? Então vamos lá. Como é que funciona? Uma das grandes vantagens do método é que não há nenhuma contraindicação, nenhum efeito colateral, nenhum tipo de risco para o cliente, já que não fazemos nenhuma sugestão, não é hipnótico, além de manter a pessoa de posse de sua total consciência durante todo o processo. O segredo da terapêutica é identificar com a maior clareza possível o fato gerador do trauma ou dificuldade, aquilo que eu já venho comentando o tempo inteiro. Esse é o segredo do nosso trabalho, é entender o que foi que aconteceu. E dali nós vamos então tirar o porquê que hoje a pessoa está vivendo aquela situação. Não tem como nós prejudicarmos a pessoa, porque é o seguinte, nós não hipnotizamos a pessoa para sugestioná-la de qualquer maneira. Ou seja, não fazemos nenhuma forma de regressão, olha, vamos voltar lá no passado e vamos ressignificar aquela informação, tal. Não fazemos. Isso seria bom? Não. Isso não é bom. Não é bom pelo seguinte, quando nós fazemos esse tipo de trabalho, e eu como me formei em hipnose clínica, bem no começo do trabalho eu percebi que era inútil fazer aquilo ali, que não servia, que não resolvia. Algumas pessoas até têm alguns resultados positivos, mas a grande maioria não. Por quê? Porque todo trauma é vivido em sã consciência. Todo trauma é vivido em plena consciência. Se nós hipnotizamos a pessoa, ela não está na posse da sua consciência normal. Não está. Bom, então se a pessoa viveu aquela situação em plena consciência e agora eu levo ela com meia consciência para ressignificar aquela situação, algo não está exatamente igual ao que ocorreu quando isso foi gravado. Então, alguma coisa não vai funcionar como a gente espera que funcione. Entendeu? Se tudo funciona em perfeita consciência, a pessoa tem que estar em perfeita consciência para poder corrigir aquele problema. Nós não fazemos isso, então não corremos nenhum risco de sugestionar a pessoas. Agora você vai pensar assim, assim assado. Agora você pode ver. Tá. Não fazemos isso. Porque não é necessário no nosso trabalho. Não há nenhuma necessidade de fazer isso. A sugestão que é feita muitas vezes, você não precisa mais disso, você era criança, agora você já é grande, você já sabe que não precisa, isso já acabou, já passou. Isso é pura ilusão, não resolve nada. Por quê? Porque isso você está fazendo com que a pessoa queira racionalizar a situação. Mas o que ela viveu não foi racionalizado, foi emocional. Se ela tivesse racionalizado aquilo, dissesse, não, bobagem, isso não é nada, esquece, vamos embora, vamos em frente, acabou, passou, não teria sido guardado como um trauma, de jeito nenhum. Por quê? Porque ela usou a razão, explicou a situação, entendeu a situação e foi embora, acabou. Mas isso não aconteceu. E quando acontece um trauma, ele é sempre movido e alimentado pelas emoções. A razão não está funcionando naquela hora. Sendo assim, não adianta querer dizer para a pessoa, olha, está tudo bem, já passou, já acabou. Não resolve, isso aí é racional. Nós temos que ativar a emoção da pessoa. Por isso o trabalho nosso é feito da maneira como a gente faz e que você vai entender. O segredo da terapêutica é identificar com a maior clareza possível o fato gerador do trauma ou dificuldade, certo? Bom, ao longo desses últimos 15 anos, o que mais ouço eu disse 15 anos agora porque a maior atividade que eu tive com o LMT foi nesses últimos 15 anos. Há mais de 30, 40 anos eu estudo sobre a nossa mente, o comportamento, por que a gente
é de um jeito e não é do outro, enfim. Eu sei o que os clientes geralmente comentam comigo, vão comentar com você. Eu sei que não devia me sentir assim. Mas então, por que me sinto? Por que não consigo me livrar desse sentimento? Você vai ouvir isso muitas vezes. Pessoas que normalmente já passaram por todo tipo de terapia e até hoje não conseguiram resolver. A conclusão que cheguei, graças a muitos estudos e pesquisas práticas, é que o que foi gravado no inconsciente, a mente racional não consegue mudar racionalmente. Aquilo que eu acabei de falar. Não adianta querer tentar fazer isso, porque não vai resolver. Isso se explica pelo fato de que toda informação que se caracteriza por uma forma de energia que traduz desvalorização, limite, inferioridade, constrangimento, medos, impedimento, culpa, etc., é sempre gravada emocionalmente. Acabei de falar isso, né? Portanto, a energia produzida pela compreensão racional do fato, embora seja o que auxilia na correção posterior da questão, razão, não consegue atingir o nível emocional onde o fato foi criado, como o fato foi criado. Sendo assim, não consegue produzir a mesma emoção que gerou o fato para que possa substituir a emoção original. Se a pessoa, naquele momento em que a questão, a situação ocorreu, tudo foi envolvido em emoção, foi um medo, foi um susto, foi emoção. Agora, querer dizer para ela que ela não precisa mais disso, que ela já cresceu, que isso é bobagem, que tem que esquecer isso e é racional, não vai funcionar, não vai adiantar nada. Então, nós temos que fazer o quê? Promover uma outra emoção sobre o fato, para que então emoção nova, carregada, sim, com tudo que essa pessoa foi adquirindo de informações sobre aquilo, tá? Ao longo da história dela, até chegar hoje na nossa frente. Como é que é? Você viveu uma situação, vamos supor, com 5 anos de idade. Muito bem. Com 5 anos de idade, você não sabia racionalizar aquilo, não tinha condições de questionar nada daquilo. Então, sofreu aquele impacto e gravou aquela emoção. Muito bem. Ao longo da história, você vai conversar com pessoas que podem dizer assim, eu também passo por isso. E como é que foi? Eu tive que fazer isso, fazer aquilo. Tá. E resolveu? Sim, não, tal. Aí você assiste um filme, né, que tem a ver alguma coisa com aquilo. Você lê um livro de autoajuda que diz que isso pode ser feito assim, assim, assado. Você faz uma terapia que diz isso, aquilo, outro. Muito bem, você vai adquirindo uma série de informações sobre aquilo. Mas nada daquilo resolveu. Mas as informações que você adquiriu ficam guardadas também. Quando nós fazemos o nosso trabalho e essa emoção é reativada através do exercício que nós fazemos, toda essa informação de que eu já cresci, eu não preciso mais, eu agora já entendi que aquilo aconteceu por causa disso e por causa daquilo. Então, essas informações que foram sendo adquiridas ao longo da vida, automaticamente a própria pessoa coloca elas naquele lugar onde ela gravou a informação traumática. Ela explica para ela mesma que aquilo não precisa mais. Mas isso é mentalmente, a própria mente dela faz isso. Todo o sistema mental e emocional, ele se ajusta a essa nova compreensão de todos os fatos. Nós não fazemos nada. É por isso que não há nenhum perigo no que nós fazemos, não há nenhuma contraindicação, porque nós não sugestionamos a pessoa, nós não sugerimos a ela pensar dessa ou daquela maneira. Nós simplesmente conduzimos a pessoa a rememorar aquele fato e reinterpretar aquilo que aconteceu, apoiada em tudo que ela já aprendeu ao longo da sua história até chegar esse momento diante de nós. Ela mesma faz isso sozinha. Nós não precisamos fazer nada. Portanto, não há perigo nenhum. Nós não estamos fazendo nada. Ela faz sozinha. A mente é capaz de se
reprogramar, de se reajustar sozinha, com as informações que ela mesma conquistou ao longo da vida dela. Nós só fazemos é ajudá-la a ir até aquele ponto e fazer a reinterpretação daquele fato. Só isso. Essa é a maravilha desse trabalho. Portanto, não há nada que possa colocar a pessoa em risco, que possa oferecer qualquer forma de problema para ela, porque não é feito nada que imponha para ela qualquer outra forma de pensar. Não, ela faz sozinha. Ok? Sei que não é algo muito simples de ser compreendido, mas é assim que nós funcionamos, mentalmente falando. Eu sei o quanto tenho tido comprovado esse sistema e essa realidade que nós somos enquanto humanos. É essa terapêutica maravilhosa que a terapia de LMT significa. Realmente eu tenho tido, olha, tantos presentes na minha vida, porque quando você vê uma pessoa que chega para você com 30, 40, 50, 60 anos de idade, vivendo uma vida inteira carregando aquele problema, aquela dificuldade, aquele bloqueio na vida dela, e em questão de minutos, você livra aquela pessoa completamente daquilo, e ela é uma pessoa totalmente nova, dali para frente ela nunca mais tem aquele problema na vida dela, acabou. E ela sai dali, daquele momento, ela já olha para você, e você olha no rosto daquela pessoa, e você vê que ela é outra pessoa já. Toda a melancolia, a tristeza, o sofrimento desaparece na hora. Muda a própria fisionomia da pessoa. Muda manchas de pele, desaparecem na hora. Coisas assim que a pessoa carregava consigo por diversas razões, aqui desaparece na hora. É fantástico, não tem dinheiro que pague por isso. Não tem dinheiro que pague a satisfação que eu já tive de curar a quantidade enorme de pessoas. É maravilhoso, você vai viver as mesmas experiências. É muito fácil de aplicá-la, basta que a pessoa se recorde do fato que lhe incomoda e o repita, em voz alta, enquanto movimentamos nossa mão diante dos seus olhos durante a verbalização. Como eu comentei logo no início, como é que era a terapêutica, vai lembrar nos primeiros vídeos, quando a pessoa vai relembrar aquilo e a gente entendeu que ali, naquela história dela, tem aquilo que a gente quer para poder consertar o que ela está vivendo hoje, né? Então nós simplesmente dizemos, tá, só um minutinho, então, olha aqui na minha mão, tá? Olha na minha mão, eu vou movimentar minha mão diante dos seus olhos, assim, você vai acompanhar só com os olhos, não balança a cabeça, só os olhos, tá? Acompanha e me conta essa história. Então nós só movimentamos a mão diante da pessoa, a uns 30 centímetros mais ou menos do rosto dela, e num movimento compassado, tá? Não muito longo, né? Não. Uma questão ali de uns 30 centímetros mais ou menos, né? Para que ela então acompanhe com os olhos e nos conte a história. Então ela começa a contar. Quando ela começa a contar, se aquilo ali realmente desculpe, se aquilo ali realmente é o foco da situação, ela vai chorar, ela vai esbravejar, porque toda aquela carga emocional vai vir à tona. E aí nós temos a certeza que mexemos no ponto certo. E continuamos o movimento da mão até ela terminar de contar a história. Terminou de contar a história, pronto, parou. A situação está resolvida. Simples assim. Repito, todo o segredo do nosso trabalho está em atenção a tudo que a pessoa vai contar. A tudo que a pessoa vai se manifestar ali na nossa frente. O seu comportamento, tudo. É isso que nós precisamos para poder ter a certeza de que ali está o que eu quero para pedir a ela para contar e fazer. Bom, mas e se eu não achar? Se não achar, não tem problema. Nós tentamos uma vez, nós tentamos duas vezes, às vezes não é na primeira consulta que nós vamos encontrar. Principalmente para pessoas que ainda não têm uma experiência, vai ser necessário algumas sessões para poder pegar e entender e chegar no ponto certo. Mas isso não significa que
a gente não tente. Ou seja, a pessoa está contando alguma coisa e aí a gente, opa, pode ser isso aqui. Tá, então me conta isso aqui. Tá, ela contou. Não aconteceu nada. Tudo bem. Muitas vezes a pessoa não tem reação. Isso também é a reação do choro, da raiva, do que for, não é obrigatória. Certo? Não é obrigatória. Muitas vezes a pessoa está sendo tratada, está sendo curada, mas ela não reage. Isso acontece e não é raro, tá? Acontece com uma certa frequência. Mas, como é que nós vamos saber disso? Nós vamos saber disso depois. Bom, mas e se eu fizer o trabalho, se eu fizer o exercício, e não é aquilo, né, que realmente precisa ser arrumado, não é aquela informação que eu quero, aquela informação não é a origem da situação, não tem problema, não vai acontecer nada. Simplesmente não vai acontecer nada. Mas, independente de não ser a origem do problema, ela sempre vai, de alguma forma, por muito pouco que seja, ajudar a chegar aonde a gente quer chegar. Então, nunca será inútil o trabalho. Nunca. Nunca o trabalho será desperdiçado. Mesmo se aquela não for a origem da situação, se aquela informação não for a precisa que nós queremos para poder fazer a objetiva correção, de alguma forma ela vai ajudar. Então não tem problema nenhum. A mesma coisa não vai prejudicar em absolutamente nada. O que ocorre muitas vezes é que quando nós não conseguimos encontrar com facilidade a causa, essas informações ajudam a gente a chegar onde a gente quer. O cliente acaba lembrando de outras coisas que abre a memória dele. Facilita para a gente chegar onde a gente quer. Então, a gente não desperdiça nada. A gente não desperdiça nenhuma informação. Não se despreza coisa, isso aqui não tem nada a ver. Não. Tudo pode ajudar. Entendeu? Tudo pode ajudar. Então, a gente se aproveita de tudo. Ah, tá, então me conta. E aí, movimenta a mão, deixa ele contar. Será que resolveu? Será que não? Ah, não teve manifestação. Tudo bem, às vezes não tem. Mas, então, ó, terminou? Vamos ver agora, então, durante essa semana, como é que você vai se comportar. Se acontecer isso novamente, vamos ver como é que você vai se portar, se você ainda vai ter o medo, se não vai ter mais. Aí que a gente vai saber. Ok? Ok. E pronto. Marcamos para semana que vem mais um encontro, para a gente ver como é que ficou e tal. É assim que nós vamos trabalhar. Porque nós não podemos ter certeza de nada. A não ser depois que a pessoa vivenciar, né, as experiências e dizer, olha, acabou, não senti mais nada, estou ótimo e tudo bem. Você trata uma pessoa, por exemplo, que tem um pavor de tomar injeção, porque foi traumatizada numa infância, numa situação qualquer. Não consegue. Toda vez que ela tiver que tomar injeção, ela desmaia. Mas desmaia literalmente, cai. Fica apavorado e começa a ter todo quanto é tipo de... Vai ter, muito bem. Nós vamos descobrir o que aconteceu. Tá, não, quando era criança aconteceu isso, eu precisei tirar um dente, nossa, eu tive que tomar tanta injeção que eu fiquei assim que nunca mais eu podia olhar para a agulha, nem pensar na agulha já... Tá, foi isso? Então muito bem. Conta a história aí como é que aconteceu quando era criança. Aí tá, movimentamos a mão, a pessoa conta e, não, tudo bem, não estou sentindo nada. Tá, então, só que a semana que vem eu vou ter que tomar vacina. Ah, é? Ah, vou ter que tirar sangue. Ah, é? Então tá, vamos ver como é que você vai se sentir. Ah, mas eu vou morrer de medo. Não se preocupe, você já está resolvido, você já está curado, você não vai sentir mais nada. Acabou. Ah, você tem certeza? Absoluta, vai tranquilo. A pessoa vai e vai apavorada. Isso é que é importante, ela vai com medo. Porque ela ainda não sabe que aquilo ali vai dar certo. Ela ainda não sabe, ela só vai saber depois que ela tiver a prova. Certo? Então ela vai com medo, ela vai cheia de ansiedade. Só que como aquilo não provoca mais toda aquela revolução emocional que fazia antes, ela vai se ver assim, ué, não estou sentindo nada, estranho, não estou com medo, não tô me sentindo assim, aquela sensação de desmaio, estranho. Vai, toma a vacina ou tira o sangue
E olha e diz assim, caramba, não senti nada, não desmaiei, tô curada. Aí ela vai perceber que acabou. Aí ela vai poder dizer, olha, resolvi, acabou meu problema, fui, fiz exame, tirei sangue, arranquei um dente, fiz o quê? Não senti nada. Pronto. Nós só vamos saber depois, quando ela passar pela mesma experiência de novo. Fora isso, a gente não vai saber. Entendeu? Então, é assim que o nosso trabalho funciona. A gente não tem que se preocupar se acertou, se não acertou. A gente tem que fazer uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes forem necessárias, e só vai saber se aquilo resolveu quando a pessoa passar pela experiência de novo. Se não, não tem jeito. Quando, porventura, a pessoa for incapacitada visualmente, nós também temos que ter a possibilidade de tratar essa pessoa. Tá, mas aí não tem como ela acompanhar com os olhos, exatamente. Mas por que a pessoa acompanha com os olhos a nossa mão? Quer dizer, o que tem aí, o que acontece? Acontece o seguinte, como eu já expliquei lá nos vídeos lá na frente, mas vamos repetir. Os lobos frontais aqui na nossa testa, principalmente o esquerdo, ele está ligado à fala, está ligado ao que a gente vê, né, tudo que a gente está observando o tempo inteiro, e em todas as situações emocionais existe o medo. O medo é o que gera toda essa situação. E aqui atrás da orelha existem as amígdalas cerebrais. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral. Essas glândulas que estão aqui são as responsáveis pela elaboração do medo, de todas as sensações de medo. Então toda essa região aqui está envolvida naquilo que a gente viveu. Quando a gente movimenta a nossa mão diante dele, todo esse contexto aqui, todo esse conjunto, ele está sendo envolvido numa espécie de sonolência, tem pessoas que vão dizer assim, eu fico meio tonta. Tudo bem, não tem problema, não se preocupe. Por quê? Porque quando ela está olhando assim, às vezes a pessoa, se ela tem algum probleminha de disfunção no labirinto, coisa parecida, assim, ela pode ficar um pouquinho tonta e tal. Mas o que a gente quer realmente é que a atenção racional dessa pessoa fique na nossa mão. Porque quando ela é obrigada a olhar a nossa mão, a razão dela, não, tem que olhar a mão, tem que ficar prestando atenção na mão. Aí a razão dela está presa ali, ela tem que se concentrar. E com isso, o sistema emocional é liberado. Ele fica à vontade. Então, veja, como eu disse que não é a razão que conserta a questão, mas é uma emoção nova sobre a emoção velha, a razão está presa ali e não vai trabalhar. A razão não vai atuar. O que vai atuar é a própria emoção sobre outra emoção. Então, por isso, quando a gente movimenta a mão, a razão da pessoa fica presa na nossa mão. Mas se a pessoa não enxerga, nós podemos, então, simplesmente bater aqui dos lados da cabeça dela com a ponta dos dedos. Tá, então me conta essa história enquanto eu toco aqui nas tuas têmporas. Ah, tá. E aí ele sabe, porque ele está sentindo aquilo, e ele está ouvindo o tuk-tuk-tuk-tuk-tuk na testa, você pode fazer, não tem problema, você pode fazer em qualquer lugar, desde que a atenção dele fique presa ali. Entendeu? A pessoa não vê, não tem problema. A gente toca, tá? Ou do lado, ou aqui, até ela acabar de falar. Funciona do mesmo jeito. As reações são as mais diversas, o que chamamos de catarse. As mais comuns, de acordo com cada caso, são choro, raiva, xingamento, vergonha, etc. Seguida geralmente de relaxamento e tranquilidade. Geralmente essas situações, elas têm um fundo de revolta qualquer, tá? Porque aquilo nunca foi uma coisa agradável de acontecer. Então vamos dizer assim, eu já tratei muito, e são casos assim, muito mais comuns do que a gente possa imaginar, por incrível que pareça, que é estupro. Estupro é uma coisa assim que 90% das mulheres passaram por essa situação. É impressionante. Em todos os cursos que eu já dei até hoje, cursos presenciais, 10 mulheres na sala, 9 tinham passado por problemas de abuso sexual. Sempre. Eu fiquei impressionado. E a grande maioria das pessoas que eu já atendi até hoje, começava a conversa, tá? E vai daqui, vai dali. Você
teve alguma experiência de abuso e tal, aí pronto. Olha, é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Então, imagina, isso é horrível, é a coisa mais violenta que acontece com uma pessoa, seja ela homem ou mulher, porque tem os dois lados, né? Meninos serem abusados pelas mulheres mais velhas, às vezes até mãe, né? Enfim, então isso é comum de acontecer. Quando a pessoa vivencia aquilo novamente, a raiva vem à tona, porque a criança guarda aquela raiva, ela não consegue entender aquilo, ela não pode entender. Só que quando isso acontece, uma das coisas que é muito complicada de entender, mas é o que ocorre, é que a criança ela assume a culpa sobre o estupro. Ela não culpa o adulto, ela culpa a si mesma, porque ela olha para o adulto e ela vê que aquela pessoa, pai, mãe, tio, avô, vó, mãe, é muito grande, são pessoas importantes, são pessoas que são grandes referências para nós. Como que ela ia fazer uma coisa dessa se fosse errado? Você entendeu? Então, ela não faz errado. Então, quem errou fui eu. Eu, criança, provoquei ela e ela acabou fazendo, porque ela por si mesma não faria. Então, a criança assume uma culpa sobre aquilo ali. E como a culpa ela exige uma compensação que é autossofrimento, ela vai criar uma série de problemas e dificuldades para ela ao longo da vida, porque ela não merece coisas boas na vida dela. Porque ela foi errada, ela foi má, ela foi leviana, ela foi provocativa. Quer dizer, ela vai se culpar daquilo ali. Então, quando aquilo é resolvido e que durante toda a vida ela vai aprendendo, dizer, poxa vida, eu era criança, eu não sabia o que eu estava fazendo, foi meu pai, foi meu avô, foi meu irmão que fizeram aquilo, ele que devia saber que não podia fazer aquilo, eu era criança, não ia. Ela vai encontrando todas as respostas para ela, tá? Para ela não se culpar mais. Só que isso não é assim porque, como a gente já falou, a questão emocional não é racional. Mas quando ela reviver aquela situação, toda aquela energia de raiva que ficou acumulada vai vir à tona. E é importante que ela coloque isso para fora. Xinga mesmo, esbraveja, xinga pai, mãe, quem for. Porque aquela energia estava acumulada dentro dela e essa expulsão dessa energia é que faz a limpeza de toda aquela emoção. Tá? Então, apesar de ser uma coisa muito dolorosa, porque a gente vê o quanto aquela pessoa sofre e sofreu com aquilo ali, mas ela ao mesmo tempo dá um grande prazer para a gente saber, meu Deus, consegui ajudar essa pessoa, né? Ela está livre desse problema. Então isso é muito comum e é bom que isso aconteça, porque aí a gente sabe que realmente aquilo acabou. Às vezes não é uma questão de uma sessão só. Eu já tive clientes que 2, 3 sessões foram necessárias para que ela pudesse então xingar o pai, tá? Mas finalmente ela conseguiu. Por quê? Porque aquilo que a gente falou anteriormente sobre o auto-engano, a pessoa ela começa a dar explicações para ela de que não, coitado do meu pai, eu já perdoei, coitado, ele não sabia o que estava fazendo, isso que ela tenta justificar aquilo ali, ela não consegue entender que aquela pessoa cometeu um grave erro, ela quer perdoar de alguma forma, mas ela está se enganando. Então, enquanto ela se auto-engana, ela não consegue expressar uma raiva. Mas ela precisa expressar a raiva, porque a raiva está acumulada lá dentro. Não tem como uma criança viver uma situação dessa e ela não guardar um sentimento de raiva. Não existe, ela tem que ter. Então nós vamos trabalhar até ela expulsar essa raiva. E quando isso acontece, aí sim acabou o problema. Tá? Aí acabou. Embora o método seja muito simples, a questão da maior importância é a identificação da questão geradora, como eu já disse. Muitas e muitas vezes camuflada por diversos fatos, explicações, justificativas ou ainda eventos e circunstâncias que jamais poderiam ser atribuídas ao problema apresentado. Ou seja, diversas coisas que vão podendo acontecer parecem, né, que aquilo acabou. Não, é uma forma de iludir a própria pessoa que aquilo ali, né, já não existe mais. Só que a situação não muda, ela continua tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas sensações, os mesmos sintomas. Então, como que resolveu se continua as mesmas forças
agindo ainda até agora. Tá? Essa capacidade identificadora, somente a prática e a experiência serão capazes de nos ensinar. Não, eu posso dar um curso aqui de tempo que for, não vai adiantar. Eu tive que aprender tudo na prática. Eu tive que aprender a observar, eu tive que aprender a ouvir, eu tive que aprender a identificar cada situação, às vezes muito semelhante. Você pega, por exemplo, uma questão de abuso sexual. Se tiver 10 pessoas, você vai ver que existem 10 situações com características próprias. Porque o comportamento de cada pessoa é independente, é individual, é diferente um do outro. Como cada pessoa lidou com aquilo. Não são iguais. Então, só a prática vai nos ensinando isso. Qual é a pergunta que eu devo fazer dentro dessa situação? O que eu vou perguntar para ela? Ah, mas eu não vou perguntar isso. Nós temos que perguntar. Nosso trabalho ali é terapêutico. Nós somos profissionais e temos que ajudar aquela pessoa da melhor maneira possível. Então, nós não podemos ter nenhuma forma de constrangimento de perguntar sobre determinada coisa. Principalmente sobre essa questão de abuso sexual, nós não podemos nos preocupar de dizer, ó, claro, você não vai falar de uma forma agressiva, não vai falar de uma forma insinuante para a pessoa, mas você vai perguntar objetivamente, aconteceu alguma coisa na sua infância, na sua juventude, com relação a sexo, a abuso, alguém... nós não temos que nos incomodar com isso. Claro, sempre, repito, respeitosamente, né? Mas sem nenhum pudor, porque aquilo ali faz parte do nosso trabalho. É como um ginecologista. Se ele ficasse, será que eu vou poder tocar na mulher e tal? Então não vai ser dentista, vai ser outra coisa, né? No nosso caso é a mesma coisa. Nós temos que ter o controle, nós temos que ter a maturidade para fazer as perguntas e entender que aquilo ali faz parte do trabalho e é o que nós estamos buscando para ajudar aquela pessoa da melhor forma possível. Né? Não temos que ter nenhuma forma de constrangimento. A terapia LMT se vale da interação entre a consciência humana, ou seja, do ser encarnado, e o seu campo quântico de informação pessoal, formado pelos diversos níveis informativos que compõem a alma. Como eu já te expliquei, todas essas informações estão no nosso inconsciente. Nesse conjunto energético e informacional que nós chamamos de alma, existe aquele campo causal, onde tudo fica guardado ali. Todas as causas de tudo na nossa vida estão ali. Corresponde ao nível inconsciente da nossa memória. Né? Então, essa interação que se dá entre a consciência humana e esse arquivo de informações é que, quando se juntam, podem arrumar aquela informação que ainda estava desequilibrada. É essa coordenação entre essas duas instâncias da nossa mente que vão arrumar as coisas. Mas isso ela faz sozinha, nós não precisamos fazer. Não precisamos nos preocupar como que a mente vai trabalhar. Ela vai trabalhar do jeito dela. Como eu disse, não é igual para todas as pessoas. Cada pessoa vai ter um processo pessoal e a gente não tem que se incomodar com isso, apenas fazer o nosso trabalho. Por essa razão, sempre que iniciamos o trabalho, é bom solicitar ao eu superior da pessoa que lhe ajude da forma mais adequada a localizar e harmonizar todas as informações traumáticas que têm prejudicado a evolução dela. Todos nós somos espíritos, nós somos seres quânticos, nós somos seres humanos, nós estamos vestindo uma roupa humana. Mas nós temos um ser espiritual dentro de nós que é o comandante da nossa vida, que é a nossa natureza, a nossa essência. Esse corpo é uma roupa. E se nós convidamos esse ser maior que aquela pessoa que nós somos, para ajudar naquele processo, isso facilita muito, ajuda muito. Porque não é ela, consciência física sozinha, que está trabalhando. Tá? Aquele ser espiritual, vamos chamar assim, está presente ali para trabalhar. Ele está presente? Sim, sempre. Porque se você não tivesse o seu espírito sempre em você, você não viveria. Se teu corpo não sobrevive sozinho, ele não se mantém sozinho. Você depende dessa energia. Nós dependemos dessa energia para ter vida. Né? Mas se você não quer a minha ajuda, eu fico olhando para você. Mas se você quer a minha ajuda, então eu vou ajudar. Entendeu? É
É simples. Além disso, utilizamos os modernos conhecimentos desenvolvidos pela física quântica, que nos ensina como funciona o universo mental, não apenas da humanidade da Terra, mas também de todo o cosmos. Durante o trabalho de reprocessamento da informação, aquilo que é ainda visto como vidas passadas, na verdade não existe. Todas as existências já experienciadas estão em superposição, ou seja, não existe nem passado e nem futuro, tudo está contido no presente, mas quando não percebido conscientemente. Se alguma coisa que essa pessoa está hoje tendo problemas não pertence a essa vida, a essa encarnação, pode ter vindo de vidas passadas, ela ainda assim vai estar presente hoje. Porque quando alguma coisa não fica resolvido na encarnação nova, aquilo é trazido ainda para trabalhar. Então, de alguma forma, ele vai estar presente na vida da pessoa. Mas era uma questão que ocorreu lá no passado, mas vai estar aqui agora. Então, a gente não precisa se preocupar se isso, será que isso foi de uma vida passada? Se foi, vai estar presente aqui agora para ser trabalhado. A inteligência criadora seria burra se ela não fizesse isso. Porque dizer assim, bom, o negócio aconteceu na vida passada e vai ficar para lá pendente porque agora a vida é outra. Sim, mas e aí, quando é que vai resolver aquilo lá? Não sei. Não. Não é assim. Por experiência própria, eu já pude identificar diversas questões que foram acontecidas em vidas passadas, mas que estavam presentes aqui e foram resolvidas. Porque tem que ser trazida. Não pode ficar lá para trás. Está ruim, tá desequilibrado, tem que vir para resolver. É isso que a gente faz. Quando a gente encontra pessoas, quando você casa, quando você tem um filho, quando você vai ter uma profissão, foram escolhas feitas e objetivadas para, vou fazer isso porque isso aí é o que vai me levar para onde eu quero ir. O problema que ficou lá atrás tem que ser trazido também, porque se ele ficar para lá para trás, quando vai ser resolvido? Como? Então ele é trazido. Então não tem essa de que isso era de uma vida passada. Essa questão da regressão de vidas passadas, ela tem esse certo engano, porque ir lá numa vida passada é uma certa ilusão. Porque você nunca vai saber onde é que você está, porque na verdade você tem a barreira da encarnação. Então, entre o processo de assumir o novo ego e deixar a personagem antiga, existe uma parede, existe uma barreira. E achar que transpõe essa barreira é uma ilusão. Então, por isso que dificilmente, quando se faz um trabalho de regressão, a pessoa foi uma prostituta, a pessoa foi um operário lá de alguma coisa, não, sempre foi rei, foi imperador, foi guerreiro, foi não sei o que, só coisa boa. É ilusão, tá? É ilusão. Além disso, durante uma vida, você vai tendo tantas oportunidades de se identificar com tanta coisa nessa existência, você vê tantos filmes, você lê tantos livros, todas aquelas informações estão guardadas na sua memória. Quando você está fazendo uma regressão, quem é que pode te garantir que você está lembrando de alguma coisa que você vivenciou aqui ou que é uma coisa realmente do passado? Ninguém vai poder garantir isso. Então nós não precisamos desse tipo de preocupação. As pessoas vão perguntar, você não trabalha com regressão? Trabalho, sim. Nesse processo eu trabalho. Porque aquilo que tiver no seu passado vai ser manifestado agora. Sem problema. E aí nós resolvemos. Um medo de água, tal, porque eu nunca tive problema de medo de água, nunca aconteceu nada, não sei o que tal. Pode trabalhar aquilo ali, pode procurar alguma informação, você vai encontrar. Pode procurar que você vai encontrar, tá? Se ela veio da vida passada, ela trouxe alguma coisa que fez alguma coisa acontecer nessa vida para que aquilo pudesse vir à tona e resolver o problema. Certo? Portanto, a qualquer momento podemos acessar todas as informações que estão no campo quântico pessoal. Tem gente que chama também esse campo quântico pessoal de registros akáshicos, tá? Também é um outro nome que se dá para esse campo quântico pessoal. Existe o campo quântico universal, que é o universo como um todo, e o campo quântico pessoal, que é a tua estrutura informacional, que a gente chama de alma, onde todas as informações estão ali guardadas no plano causal. E muita gente chama isso de campo de registro akáshico. Ali se encontram todas as informações de todas as existências, e não apenas desta em particular, como eu acabei de falar.
Assim, não importa em qual existência o trauma foi criado, ele pode ser corrigido e harmonizado agora através deste personagem presente. Ou seja, você encarna, você traz, como eu falei, você traz o problema para resolver. E se você não resolver agora, você vai levar ele e vai trazer ele de novo. É assim que funciona. Ah, você tem um problema para resolver com uma pessoa. Ah, é uma pessoa com quem você não se dá, uma pessoa com quem você briga, uma pessoa com quem você não suporta ela. Alguma razão existe para ela estar ali presente na sua vida e precisar resolver aquilo. Certo? Isso não tenha dúvida. Se existe aquilo, está ali agora para você poder resolver. Aproveita a oportunidade. A função dos movimentos oculares, semelhante ao movimento REM durante o sono, que é aquele movimento que os olhos ficam tremendo, coisa desse tipo, aciona o sistema de cura natural da própria mente, que não pode fazer isso sozinha. Então, quando nós fazemos o exercício para a pessoa, ela não pode fazer isso sozinha. Se você pegar a sua mão e começar a fazer isso para você, não vai adiantar muita coisa. Porque você vai estar envolvida no movimentar sua mão, ou seja, tem que estar ligada na tua mão, você tem que estar olhando para a tua mão e visualizar, vivenciar aquilo que aconteceu. Ou seja, você vai fazer vai embolar o negócio todo, né? Não adianta, não dá. Por isso que a gente tem que fazer para a outra pessoa. Fazer para nós não vai funcionar muito bem. Robert Stingold, um médico PhD do Laboratório de Neurofisiologia de Harvard, aventou a hipótese de que os movimentos oculares e outras formas de estímulo que evocam uma resposta fisiológica semelhante, que visam a reorientação da atenção, têm um papel importante na reorganização da memória. Então, assim, cientificamente já foi entendido que quando você faz isso, quando você movimenta isso e a pessoa fica nessa condição, a mente tem a capacidade de se reorganizar em função daquilo que ela quer corrigir. Ela sozinha faz isso. No meu entendimento pessoal, é que os movimentos oculares que prendem a atenção do paciente o ajudam a ficar concentrado no presente enquanto experimentam as emoções passadas. Talvez seja este o estado dual de atenção, um pé no passado, outro no presente, que acione a reorganização da memória traumática da mente. De alguma forma, seja como eu penso, ou seja como a ciência descobriu, dá no mesmo. O que importa é prender a atenção da pessoa ali e permitir que a sua memória viaje no tempo e reinterprete aquele fato baseado em tudo que a pessoa hoje já tem acumulado de interpretações novas para aquele problema. O que importa é fazer a nossa parte e a mente dela vai fazer a parte dela. A memória traumática é ativada nos aspectos visual, emocional, cognitivo e físico. E enquanto o paciente acompanha somente com os olhos a mão do terapeuta, movendo-se rapidamente de um lado para o outro, o sistema de cura natural é acionado, fazendo com que a informação seja devidamente reprocessada de acordo com as novas interpretações da pessoa sobre o fato gerador, que eu acabei de falar. O que se percebe é que durante os movimentos oculares, o paciente, enquanto atento conscientemente ao movimento da mão do terapeuta, permite que o inconsciente seja acionado, durante uma abertura temporal que introduz a real significação sobre o evento traumático, substituindo a memória traumática. Certo? Que eu já expliquei. Uma nova perspectiva de entendimento ocupa o lugar do registro traumático antigo, né? E a não interferência por parte do terapeuta sobre a questão do trauma para cada indivíduo, já que a reinterpretação parte do próprio paciente e é baseada em suas próprias conceituações e movida pela sua intenção de autocorreção ou autocura. Como eu disse, nós não precisamos sugestionar nada. Ele vai fazer isso, a mente daquela pessoa vai fazer isso sozinha. Ela vai buscar reinterpretar aquilo da melhor forma possível. Tá? E não é porque ela vai tentar fazer isso de uma maneira fantástica. Não. Como eu falei, se ela acumulou um monte de informações sobre aquele problema durante a vida dela, ela tem um monte de informações para recolocar naquele lugar. Ela vai fazer isso sozinha, não precisamos nos preocupar. Apenas conduzi-la a fazer isso, prendendo a sua atenção na nossa mão. Ou seja, a razão fica ali e deixa a emoção trabalhar. A terapia
DLMT serve para evocar a memória traumática em todos os seus diversos componentes, visual, emocional, cognitivo e físico, que é o eco da imagem no corpo. Porque no físico, a memória fica na célula. Tá? Quando aquilo acontece, a pessoa sente um alívio, parece que era pesada e agora ela está leve. Por exemplo, uma menina que agora há pouco tempo, ela sentia no meio do peito como se tivesse uma espécie de tampão, como se fosse uma rolha, como ela disse. Aquilo parecia que estava preso ali, ela não conseguia ser, né, normal, ela era uma energia presa ali. Quando ela passou por isso, é como se aquela tampa fosse retirada e ela conseguiu respirar. Foi uma coisa muito bonita, ela, assim como se ela não conseguisse respirar antes daquilo. Então fica no corpo também a informação, nas células da gente. Então se pede que o paciente apenas siga a mão do terapeuta, como se move rapidamente de um lado para o outro diante do seu rosto, para induzir os movimentos pertinentes do olhar. Esse processo estimula o sistema de adaptação de informação e processamento natural da mente, que ainda não conseguiu metabolizar a memória disfuncional em si por conta própria. Porque, como eu disse, não é possível, né? A gente vai encontrar todo tipo de explicação, mas não consegue corrigir a emoção que foi gravada. Esses movimentos fornecem assistência necessária ao sistema de cura natural da mente, que até agora não conseguia realizá-lo sozinho. Não tem como, não pode, não dá. Esse processo obedece à condição: aquilo que a mente gravou, somente ela pode desgravar ou regravar. Nós não precisamos fazer nada. Deixa ela sozinha que ela faz. Nós só movimentamos a nossa mão e deixa ela trabalhar. Ninguém externamente, ou seja, que não seja a própria vítima, terá poder para tal, senão de forma paliativa ou ilusória e passageira. Quando é coisa verbalizada, explicada, não sei o que, não adianta nada. Durante o exercício, os pacientes parecem fazer espontaneamente associações livres de outras memórias relacionadas em diferentes níveis mentais, até então sub- e inconscientes, como outras cenas relacionadas ao mesmo trauma, às vezes totalmente ignoradas, e ainda outros fatos novos que aparentemente jamais teriam acontecido. Como eu expliquei, quando a gente está fazendo esse trabalho e que a gente ainda não tem certeza se aquele ali é o real, né, causador do problema, se não é a origem daquela situação, ela vai ajudar a abrir essa memória e trazer à tona diversas informações que vão muitas vezes ajudar até a identificar outras questões que estão ligadas com aquela. Não é apenas uma coisa, mas às vezes são várias coisas que estão ali. E aí, quando a gente começa a fazer o exercício, muitas coisas começam a vir à tona, coisas até que a pessoa diz: nossa, eu nem lembrava disso. Vai ver.